Voltei, senhoras e senhores, para dar continuidade aí aos nossos temas de atualidade, voltando agora nesse capítulo a abordar questões econômicas internacionais que de alguma maneira, é claro, estão relacionadas ao processo de globalização. Lá nos capítulos anteriores, quando a gente falou de globalização, eu disse que a globalização defende o livre comércio, a circulação de mercadorias sem barreiras, sem o pagamento de impostos. Mas disse também para você que aqueles países de economia mais sólida, aqueles países de economia mais forte, que são justamente os que defendem o livre comércio, na hora H, na hora de defender os seus interesses, aí eles praticam mesmo, o que, galera? O protecionismo. Então é a luta entre o livre comércio versus o protecionismo. E na prática, a gente pode só observar isso com as ações adotadas pelo governo dos Estados Unidos no mês de março de 2018 e que terão consequência por todo o ano de 2018 e de 2019. Põe na tela então, galera. Olha para cá. O governo Donald Trump, o doidão, tá bacana? Anunciou o quê, galera? Que os Estados Unidos vão sobretaxar as importações de aço e as importações de alumínio. Olhem para cá. Os Estados Unidos são, naturalmente, o país mais industrializado do mundo e o maior importador de aço e de alumínio. Os Estados Unidos têm produção de aço e de alumínio, mas o aço e o alumínio produzido nos Estados Unidos é extremamente caro. Então sai mais barato para a indústria automobilística, de eletrodomésticos e tudo mais, para a indústria que consome aço, sai mais barato para a indústria americana que consome isso importar do que comprar o aço produzido nos Estados Unidos. Mas você lembra que o presidente Donald Trump, durante a campanha, fez um discurso voltado para o cidadão americano médio. Eu vou gerar emprego para vocês. Nós voltaremos a ser a grande potência, the big power, ele falava durante a campanha, o homem laranja, the orange man, o Donald Trump. E ele, de alguma maneira, o povo americano fez essa opção. E o povo americano, e ele está agora honrando o seu compromisso de campanha, está adotando medidas para agradar aquele eleitor dos Estados Unidos, ainda que isso não seja bom necessariamente para setores da economia americana e para o restante do mundo. Então veja bem, galera, a partir do dia 23 de março de 2018, entrará em vigor nos Estados Unidos as novas taxas, tá aqui, ó, as novas taxas de importação de aço e alumínio. O aço será sobretaxado em 25%. Então, se você aí tem uma empresa em Minas Gerais, vamos dar um exemplo, Minas Gerais que é uma grande exportadora desse produto. Se você tem uma empresa em Minas Gerais que vende para os Estados Unidos, o seu produto chegará lá agora 25% mais caro. Será que os americanos vão comprar na mesma quantidade com esses 25% mais caro? E o alumínio está sendo sobretaxado em 10%. O Donald Trump não quis saber e olha para mim, ele impôs isso a todos os países do mundo. Por enquanto, só está fora dessa sobretaxa quem, galera? O México e o Canadá. Porque o México e o Canadá fazem parte, junto com os Estados Unidos, do NAFTA, o North America Free Trade Agreement, o acordo de livre comércio da América do Norte. Lembra quando nós estudamos os blocos econômicos? O NAFTA é um desses blocos econômicos. Lá a gente só falou do Mercosul e da União Europeia, que são os que verdadeiramente caem em prova. Então, como existe o livre comércio entre Canadá, México e Estados Unidos, os Estados Unidos não podem sobretaxar o aço e o alumínio desses dois países. Mas o Trump já falou, ó, não vou sobretaxar por enquanto. Ou a gente rediscute o livre comércio do NAFTA, ou vocês também serão incluídos nessa sobretaxa. Tá bacana?
Então, avança. Qual a justificativa do Trump para colocar em prática essas medidas? Olha lá, ele disse que ao fazer isso, ele está garantindo o que, galera? A segurança nacional, acabando com práticas comerciais injustas para os Estados Unidos e preservando empregos. Quando ele fala em preservar empregos, é curioso. Por quê? Porque ele está se referindo aos trabalhadores, aquele cidadão médio, lembra? Que é essa expressão que eles usam. Aos trabalhadores de quê, galera? Da indústria. Ele está se referindo aos trabalhadores da indústria siderúrgica americana. É uma indústria antiga nos Estados Unidos, a indústria siderúrgica é uma indústria tradicional com sindicatos muito bem organizados e que recebem relativamente bem quando comparado aos trabalhadores da indústria siderúrgica de outros países. Justamente por essa organização sindical, justamente por ser um setor tradicional. Tradicional em que sentido? Antigo e pouco modernizado. O setor siderúrgico americano é pouco modernizado. Isso faz com que a produção de aço nos Estados Unidos saia cara. É caro comprar aço nos Estados Unidos. Por isso que as indústrias automobilísticas, aquelas que consomem aço, preferem importar de outros países, que acaba saindo mais barato. Então o Trump está reclamando de quê, galera? Ele está reclamando, dizendo que a galera faz práticas comerciais injustas com os Estados Unidos. Lembra daquela história que eu te falei? Eles querem o livre comércio, mas só quando é bom para os produtos deles. Quando é bom para os produtos de outros países, aí eles defendem mesmo, é o que, galera? O protecionismo. Então, olhem para cá, galera. A indústria americana, a indústria siderúrgica americana, não consegue competir no mercado internacional. Justamente porque eu te falei, é uma produção de aço extremamente cara, por ser tradicional, por ter sindicatos organizados e tudo mais. Agora veja bem, essa medida do Trump teve grande repercussão internacional. Os países que exportam aço para os Estados Unidos não gostaram nem um pouquinho dessa história. E muito menos um monte de americano. Olha aí na tela. Aqui o que eu estou dizendo? Ó, até mesmo deputados e senadores republicanos do próprio partido do Donald Trump, os seus aliados, os seus amigos, ó, criticaram essa medida. Por quê, galera? Olha aí, ó. Eles entendem que a indústria automobilística e a indústria de eletroeletrônicos, olha que curioso isso aqui, ó. A indústria automobilística e a indústria de eletroeletrônicos geram 80% mais emprego que a siderúrgica. Então veja bem, o Trump tem como justificativa defender o emprego do cidadão americano. De que cidadão? Dos trabalhadores da indústria siderúrgica. A galera que votou nele, a galera que o apoiou e tudo mais. Porém, se ele sobretaxa o aço, ele favorece os trabalhadores da indústria siderúrgica, mas aí a indústria automobilística e a indústria de eletroeletrônicos podem cair a sua produção por ter que comprar um aço muito caro. E ao baixar a produção, eles vão ter que demitir. E olha o que o texto está falando, isso é dado oficial. A indústria automobilística e eletrônica, que será prejudicada, gera 80% mais emprego que a indústria siderúrgica. Então, para agradar um grupo, de alguma maneira, segundo a própria crítica dos republicanos, o Trump pode vir a prejudicar um grupo ainda maior. Então veja bem que ele que diz que está querendo preservar o emprego, com essa medida pode contribuir para o aumento do desemprego. Perceba que não é uma crítica do professor Reginaldo. Quem está fazendo isso são os próprios, o que agora? Republicanos. É a galera do partido do Donald Trump. Beleza? Volta aqui, por favor. Tá claro isso, gente? Então, é um assunto seríssimo que envolve tanto a economia americana quanto do restante do mundo. E o Brasil, meus amores, está no meio dessa confusão. Olha aí por quê. Olha aí por quê. Põe na tela. O Brasil é o segundo maior exportador para os Estados Unidos. Boa parte da nossa produção de aço, da nossa produção de alumínio, a gente manda justamente para os Estados Unidos. Entenda, se agora eles vão taxar em 25%, a tendência é a indústria americana reduzir o consumo do aço brasileiro. E isso é péssimo para nós. Por quê, galera? Ó,
Só no Brasil, a indústria siderúrgica gera 2 milhões de emprego direto e indireto. Foca. A gente que já apresenta, o Brasil que está passando por uma crise já há alguns anos e que apresenta taxas médias de desemprego em 13%, se isso aqui afetar realmente a economia brasileira, a gente vai passar por uma situação ainda pior. Põe na tela. Foca em mim antes. A tendência, então, são as indústrias americanas minimizarem, diminuírem a compra de aço brasileiro. E aí, a gente corre o risco de deixar de faturar nada mais, nada menos, leia aí, galera, que 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares é um bocadinho de grana. Veja aí também na tela que 32% do aço semi-elaborado, eu explico para você o que é isso, é exportado para os Estados Unidos. Então, meu irmão, os Estados Unidos, ao lado da China, são os 2 maiores consumidores de aço brasileiro. E se essa medida for... Claro que a galera vai tentar reverter isso. Se essa medida for implantada realmente nos Estados Unidos e vale a partir do dia 23 de março, isso pode resultar numa queda de 53% das exportações brasileiras. Tenta imaginar que no momento de crise, no momento em que a gente busca superávit na balança comercial, no momento que a gente quer gerar emprego, menos 53% nas exportações de aço. Isso vai ferrar a indústria de base brasileira na produção de aço. Então vamos entender como é que funciona isso. Olha, presta atenção que eu montei esse gráfico aqui que resume a história para você. O Brasil, galera, ele é um grande produtor de minério de ferro, tá aí, é a matéria-prima, a gente vai lá, explora o minério de ferro, bonitinho. Esse minério de ferro é levado para as nossas indústrias siderúrgicas, tá aqui, ó. As nossas indústrias siderúrgicas ganha destaque aí sempre o estado de Minas Gerais, tá? Nossas indústrias siderúrgicas. Essas indústrias fazem o beneficiamento desse minério aqui de ferro no Brasil, transformando em aço semi-elaborado, em ferro gusa e em ferro liga. Ou seja, olha para mim, a gente pega o minério de ferro e submete ele a uma transformação, a um processo de industrialização. Mas é uma industrialização primária, onde a gente não agrega tanto valor. O bom é agregar muito valor para que o produto seja vendido cada vez mais caro. Então, esse aço, põe na tela aqui, ó. Esse aço semi-elaborado é vendido, então, ó, aqui, ó, venda, tá aqui, ó, é exportado, aqui ocorre a exportação. Então, esse aço semi-elaborado é exportado para os Estados Unidos. E lá, a indústria siderúrgica dos Estados Unidos transformam isso em vergalhão, aqueles que são usados predominantemente na construção civil, e em placas de aço que terão utilizações diversas na atividade industrial. A indústria siderúrgica, por sua vez, vende, ó, a indústria siderúrgica americana, tá aqui, vende esses vergalhões e essas placas de aço para quem, galera? Para a indústria da construção civil, para a indústria de máquinas pesadas, caminhões, retroescavadeiras e tudo mais, para a indústria automobilística e para a indústria de eletrônicos. Então, primeiro, nesse processo aqui, ó, aqui, veja bem, aqui onde eu estou botando, ó, na exportação, ó, do Brasil para os Estados Unidos, é que o nosso aço semi-elaborado será sobretaxado em 25%, o que faz o aço chegar mais caro aqui para a indústria siderúrgica americana. Então, qual é o objetivo do Trump? É que a indústria siderúrgica americana pare de comprar aço semi-elaborado dos Estados Unidos e compre aquele que é produzido lá mesmo, nos Estados Unidos, gerando emprego para a galera que faz o beneficiamento e tudo mais. Resultado, você até, ó, olhe para cá, você até pode melhorar o emprego aqui, você pode até preservar o emprego aqui dos trabalhadores da indústria siderúrgica. Mas a tendência natural é que esses setores aqui, ó, tenham uma queda na sua produção e isso que, galera, aumente o desemprego na construção civil, na indústria de máquinas, na automobilística e na indústria de eletroeletrônicos dos Estados Unidos. Então são os dois lados da moeda, sacou? Pois bem, o que você observa nessa confusão toda aí?
Consequência, é uma luta entre as práticas protecionistas e a defesa do livre comércio. Tá bacana? Você tem aí visivelmente uma guerra comercial. Ó, União Europeia, China, Japão, Coreia do Sul e Brasil, esses países são são grandes exportadores para os Estados Unidos. Todos eles vão ser prejudicados e é claro que eles não vão deixar barato e ameaçam recorrer à Organização Mundial do Comércio. Você vai já ver comigo o que é a OMC. Então, à medida que a galera está se sentindo injustiçada com essa medida americana, a galera falou, tô puto com isso e vou buscar os meus direitos. Onde é que se busca direito comercial? Na OMC, a Organização Mundial do Comércio. E o que é pior? A galera, além de falar que vai buscar os direitos na OMC, vários países ameaçam fazer retaliação a produtos americanos. E isso é péssimo para a economia mundial. Ah, você está criando dificuldades para a entrada dos meus produtos? Então eu vou apresentar aqui uma lista de produtos que a gente compra de vocês, americanos, e que eles também serão sobretaxados. Por exemplo, aqui, a União Europeia, o Brasil também já tem isso pronto, a União Europeia, tá aqui, ela compra uma porrada de produtos dos Estados Unidos. Tá lá. Entre eles o quê? Aqueles que nós vimos ali, eletrônicos, uma porrada de produto. Ah, vocês querem vender o seu produto aqui? Então agora, nós também vamos adotar práticas protecionistas e barrar o produto de vocês aqui na entrada ou tentar criar dificuldades. Nós vamos criar o que também aqui, galera? Sobre taxas. Então, gente, olha para mim. Imagina que um país começa a atrapalhar, a criar dificuldades para a entrada de produto do outro. Quem é que perde? A economia mundial. E quando a economia mundial se retrai ou não cresce como deveria, o mundo inteiro perde. Começa um a barrar o produto, o outro. Isso dificulta a produção, isso dificulta a livre circulação de mercadorias e os países se afundam. Somente com o crescimento econômico global é que todo mundo leva vantagem. Olha aquele período de grande ação de livre comércio, ainda que houvesse algumas disputas, que se alongou ali, por exemplo, no governo Lula. A economia mundial estava crescendo e, por consequência, o Brasil cresceu também. Então essa é a tese. Se todo mundo vende para todo mundo o que, galera? Ganha. Claro que tem que tomar alguns cuidados. Mas essas medidas protecionistas adotadas pelo Trump são péssimas. São péssimas. Tá claro? Avança. Então, retaliação é a palavra complicada aqui. Pois bem, os países aí estão ameaçando recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Toda vez que tem uma disputa comercial que ganha as mídias internacionais, lá na prova do concurso a galera corre e cobra a Organização Mundial do Comércio. E é claro que eu não vou deixar você sem acertar esse item. Então olha lá, galera, a OMC, Organização Mundial do Comércio, é a primeira coisa importante, ela é um órgão que compõe a estrutura da ONU. Eu já falei para você, em outra ocasião, que lá na ONU tem órgão para tudo. Só para a gente ver. Qual é o órgão da ONU que cuida da educação? A Unesco. Qual é que cuida do trabalho? A OIT. Qual é o que cuida das crianças? O UNICEF. Qual é o que cuida da saúde? OMS. Qual é o que cuida do clima? O PNUMA. E além do IPCC. Qual é o que cuida do comércio? Organização Mundial do Comércio. Qual é o que cuida dos refugiados? Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então na ONU tem órgão para tudo e o que cuida do comércio é a OMC. Então, gente, a OMC foi criada em 1995 para substituir o GATT. GATT, tá? O GATT é o Acordo Geral de Comércio e Tarifa. Acordo Geral de Comércio e Tarifa. Esse GATT foi criado,
só para a gente, né? Ele foi criado no pós-guerra, junto com quem, galera? Junto com o FMI e com o Banco Mundial, o BIRD e tudo mais. E o objetivo desse GATT era estabelecer as regras do comércio mundial. Mas na prática, gente, ele nunca funcionou bem. Então, a partir da década de 90, com o fim da Guerra Fria e com o aumento da circulação de mercadorias e o uso de tecnologias, lembra que a gente falou lá atrás? O avanço tecnológico, principalmente no campo da informática e das telecomunicações, que cresceu muito a partir da década de 90, permitiu a rápida circulação de produtos, capitais, serviços e informações. Então, como o comércio mundial se dinamizou e o GATT, que era quem cuidava disso, não atendia aos objetivos, os países então sentiram a necessidade de criar um órgão mais moderno, mais adequado a essa nova realidade. Criaram então a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então põe na tela. O objetivo da OMC é criar as regras do comércio mundial. E para criar essas regras, então ela atua ali, vamos digamos assim, ela é uma espécie de poder legislativo mundial do comércio. Ela estabeleceu as regras, as leis, vamos chamar assim. E o fundamento da OMC é o neoliberalismo, portanto, o livre comércio. Então veja aqui de cara, a OMC, ao defender o livre comércio, ela condena as práticas protecionistas como essas adotadas agora pelo Donald Trump. Tá bacana? Por isso que os países estão dizendo, eu vou reclamar na OMC. E vai reclamar por quê? Olha aqui, ó. A OMC atua como o quê, galera? Juiz nas disputas. Significa o quê? Se os Estados Unidos não voltarem atrás, se não houver uma negociação, e a galera sempre quer buscar acordos, se não houver acordo, se não houver negociação, vamos impetrar então uma ação no judiciário. O judiciário é a OMC. E aí ela vai ouvir um lado, vai ouvir o outro, vai tentar negociar. É sempre ali uma espécie de juiz de paz, né, de um juiz de conciliação, e se não houver conciliação, aí a OMC vai estabelecer punições, que em geral a galera nem obedece. Então, além de atuar como juiz e de criar as regras, olha aqui, ela tem o objetivo de incentivar o comércio mundial. Os caras podem cobrar isso, ó. Na atualidade, a OMC, que é um órgão importantíssimo do mundo, porque ela cuida do comércio e comércio está acontecendo para valer, ela tem como diretor-geral, como uma espécie de presidente, tá aí, ó, o brasileiro Roberto Carvalho de Azevedo, um cara muito influente aí na diplomacia internacional relacionada às questões comerciais. E a sede da OMC fica em Genebra, cidade que já tem a fama de conciliadora e tudo mais. Então, gente, se os Estados Unidos não negociarem, se os Estados Unidos não voltarem atrás, ou pelo menos minimizarem essa confusão toda, primeiro passo são os países recorrerem à Organização Mundial do Comércio. A OMC, julga aí, analisa para nós se isso que os Estados Unidos estão fazendo é justo, é correto. Independente da ação ou não da OMC, os países podem adotar, lembram lá, aquelas medidas de que, galera? Retaliação de produtos americanos. Os países podem sobretaxar, criar barreiras para dificultar a entrada do produto americano aqui. O que inibiria, o que limitaria o comércio mundial. E isso é o que, galera? Péssimo. Lembra que não é a primeira vez que isso acontece. Se isso aqui vier a ser cobrado na prova, a galera pode resgatar lá atrás, 2000 e pouco, o Brasil teve uma grande disputa comercial com o Canadá. Você lembra? Era uma disputa da Embraer com a Bombardier. As duas grandes empresas na produção de jatos, de aviões de porte médio. A Embraer brasileira lutando contra a Bombardier do Canadá. Lá o Canadá também querendo impor práticas protecionistas para barrar a produção de aviões de porte médio aqui da empresa, né, brasileira com capital italiano também, a Embraer. Então aquela disputa foi parar na Organização Mundial do Comércio
e a gente acabou sendo vencedor naquela ocasião. Lembra que os canadenses até inventaram um negócio que por trás da confusão dos aviões estava mesmo era vaca. Eles queriam era proibir a entrada de carne bovina brasileira nos Estados Unidos, carne brasileira que frequentemente o Brasil está lá na Organização Mundial do Comércio lutando, porque os países sempre estão tentando impor barreiras à nossa exportação de carne bovina. Veja então que mexeu com questão comercial, com disputas comerciais. Quem entra em ação? A Organização Mundial do Comércio. Põe aqui na tela. Qual é o objetivo da OMC? Combater, eliminar as práticas protecionistas e incrementar o livre comércio. Se é livre, os produtos circularão em maior quantidade e com isso ela o quê? Fomenta, ela incrementa, ela dinamiza o comércio mundial. Valeu? Como isso entra em prática no dia 23 de março, isso vai ter, a galera vai negociar, a galera vai tentar reverter o quadro, a galera vai entrar com ações na OMC, a galera vai fazer retaliações. Então esse assunto vai ser atualidade, no mínimo, até dezembro de 2018. Valeu? Ficou claro? Daqui a pouco eu volto com outro assunto.